Rock Till You Drop. Olá, amigos do rock! Olá, Metalheads! Começando mais um Rock Till Drop aqui para falar desse assunto que a gente persegue a vida inteira, que é o bom e velho rock and roll. E para isso ser possível, eu conto sempre com a presença do meu parceiro aqui, o Gustavo Pereira, que é uma enciclopédia do rock, é o Google do rock, ele sabe muito de várias bandas, a gente aprende o tempo inteiro com ele. E hoje, para continuar falando da banda Rush, banda canadense Rush, nós temos aqui de novo o Ivo Reis. O Ivo, como ele mesmo se intitula, ele é um nerd sênior e ele é um fanzaço de ficção científica e fã de rock também. Então, ele encontrou as duas coisas juntas na banda Rush, por isso que ele explicou no primeiro programa, que aliás, se vocês quiserem ver o primeiro programa, tem o card aqui, o link do primeiro programa. E hoje, então, vamos dar prosseguimento, ao segundo programa. E aproveitem para inscrever-se no nosso canal, ativar sininho, essas coisas todas, para vocês sempre receberem as informações quando a gente fizer novos vídeos toda semana, tá bom? E então vamos ver o que o Ivo fala agora nessa parte 2 do especial da banda canadense Rush. Vamos lá! Parte 2, Rush especial, Paulo Gato. Ivo, você começou falando no programa que o Rush era uma banda para nerds, você falou alguma coisa sobre isso, né? Como é que pode uma banda com essa proposta ou com essas letras de ficção científica, com essa música elaborada, ter feito tanto sucesso, tanta gente e outra, quando você cita essas trilhas sonoras de televisão, que são coisas extremamente populares, usar o Rush para isso, como é que você explica essa questão? Porque parece que o Rush não fazia trabalho para esse público, mas atingiu multidões, né? Na verdade, o Rush era como eram os fãs que tocavam muito bem. O Rush fazia uma música do que eles acreditavam, do que eles gostavam. E existia muita gente que gostava disso. É o que eu falei. Quando eu descobri o Rush, eu falei, os caras são roqueiros e tocam coisa de ficção científica. É tudo que eu queria ver. E é tudo que eu fui ouvindo ao longo desse tempo. Sabe aquele filme Jogador Número 1, Ready Player One? Sensacional. O pessoal do fã-clube do Rush chegou a falar, leiam o livro. Eu não ia ler, porque, assim, é ficção científica, mas é uma coisa mais juvenil. Até tem coisa legal, juvenil deve ser. Mas o meu tempo livre é curto. Eu tenho muita coisa para ler, muita coisa que eu quero ler. Eu leio em inglês, então eu tenho que otimizar com aquilo que eu sei que eu vou gostar, né? Ou o cara que eu já gosto. Mas falaram para mim, olha, leia o livro porque tem easter egg do Rush. Então, realmente, no filme, no finzinho, que ele encontra lá o cara que tinha bolado tudo aquilo, o Holloway, ele tem atrás tem um pôster, né, do 2112, o pentagrama, com o cara ali, tem o cara ali no pentagrama, né? E mas tem o easter egg, né? Tem o easter egg. Mas o easter egg está no livro, porque no livro, uma hora, o garoto entra num fliperama dos anos 80, aí ele vê uma máquina ao fundo, que é a máquina do Subdivisions. Ele parou, ele falou, essa máquina, o garoto jogava no clipe do Subdivisions, e Subdivisions era a música preferida do Holloway, o criador do jogo. Eu falei, sou eu, Holloway, né? Porque é a minha música preferida do Rush. É a música que eu mais amo. Aí ele começou a jogar e no livro ele fala, mas ele ganhou da máquina e nada. E em cima da máquina tinha uma moedinha e ele não conseguia mexer na moedinha, né? O que ele percebeu? Eu não vou ganhar. Eu tenho que dar um jeito de ser destruído do mesmo jeito que o garoto foi destruído no videoclipe. Ele vê o videoclipe 45 vezes, decora e ele põe a nave para morrer igual. Aí ele libera aquela moedinha. É que ele pega a moedinha na mão, parece... Eu não lembro se a moedinha some, mas a moedinha dava uma revivida nele. Que é assim que ele ganha lá daquela corporação, né? Que os caras jogam uma bomba, né? Que era o Cataclista, destrói tudo.
mas ele revive. E ele revive com todos os créditos de novo, né? Quer dizer, aquele era o segredo que ele ganha. Então eu falei, puta, aquilo foi uma puta homenagem ao Rush. Ivo, acho que agora você vai entrar numa fase que eu não sou fã do Rush que nem você, nem de longe, mas é uma fase do Rush que eu gosto muito. Tem uma sequência disso que você vai falar agora que eu acho, assim, sensacionais, viu? Vai começar pelo qual agora? Bom, a gente entrou nos anos 90 e a gente também tinha mudado, recém-formado, etc. Né? Quer dizer, você está trabalhando, está formado, você realmente tem que começar a agir que nem adulto. Aí começou com Roll the Bones, né? Um álbum que eu achei muito... E um parênteses. bom na época. E um parênteses. E começou a ter dinheiro para comprar disco, né? Porque antes não tinha. CD. Roll the Bones, eu já comprei em CD. Com o meu primeiro salário de recém-formado, eu comprei um CD player e todo mês eu comprava pelo menos um disco do Rush. O Gustavo é testemunha. E eu comecei a fazer assim, né? Bom, eu vou comprar um álbum. Num mês era um álbum novo para mim e num mês era um álbum para repor os que eu tinha em vinil, né? E eu falava, no mínimo um CD por mês do Rush eu tenho que comprar. E aí eu fui. E o Roll the Bones foi mais para o fim do ano, eu nunca esqueço. Eu lembro que eu comprei o CD, que eu falei, puta, esse álbum eu não conheço, é um álbum que saiu há 2, 3 meses, eu tô louco, e eu até esperei, eu quero comprar esse álbum em CD, eu quero ouvir em CD, que é o álbum da Caveira, né? Então tem aquela parte, Jack, relax, até aquela parte muito legal da Caveirinha, né? Ele já pegou uma pegada assim, eles já não eram tão ligados só no teclado, eles tinham muita melodia, foi um álbum muito legal, e aí realmente começa uma outra fase, né? Bravado? É desse álbum? Bravado, né? Bravado, desse álbum Bravado. O Bravado tem até um problema, porque é uma música que é meio triste, né? Ele tem até uma frase, "We will pay the price, but we will not count the cost". É bem por isso daí, quer dizer, às vezes o preço que você paga é muito grande e não compensa todo aquele custo, né? Que eu falo, é uma coisa que começa a introjetar isso na gente. Logo depois veio Counterparts, né? Counterparts, que é um álbum sensacional. Puta, eu lembro, Gustavo, que eu comprei, falei para você, aí você comprou, aí você me liga um dia no trabalho, puta que pariu, o que o Rush tem, cara, que pegou. Eu lembro que esse foi um álbum que pegou bem. Mas o Presto veio quando? O Presto veio antes disso. O Presto é de 88 para 89. 89. O Presto ainda é um dos últimos álbuns desse lado mais... É o do Coelho? É o do Coelho. Bam, bam, bam. If I could wave my magic wand. Bam, bam. É bem legal. If I could wave my magic wand. É bem legal. Eu gosto do álbum, gosto dele mesmo, mas assim, não é toda uma unanimidade. Voltando para o Counterparts, então. O Counterparts, eles chegaram a fazer uma homenagem, né? Eles falam de muita coisa interessante no Counterparts. As músicas pegam muito, você pode perceber que volta a ter uma pegada mais pesada, a própria bateria. Ele é forte. Parece que o Kurt está meio com raiva, né? Que ele bate. Ele é baixo, bateria e guitarra pesado mesmo. Né? Tem músicas que seguem aquele lado. Eles começaram a tirar um pouco a predominância do teclado. Tinha fãs que reclamavam do teclado, tá? Tinha fãs mais antigos que reclamavam do teclado e depois disso, daí lá para frente, no Vapor Trails, etc., o Alex Lifeson falou que era um álbum sem teclado, né? E foi quando eles fizeram um álbum, né, pesado, uma coisa meio crua mesmo. No Counterparts, tem tanta música bacana nesse disco. Que você, assim... Qual que você seleciona? Peraí, assim? deixa eu pegar o CD e vou falar uma na sequência. Peraí. Tá bom. É um álbum que merece um certo destaque, sim. Sem dúvida. Porque, Fernando, o Rush tem essa coisa. Eles foram pro sintetizador, fizeram sucesso, depois começaram a fazer música crua de novo.
Ou seja, os caras não se venderam, sabe? É o contrário das outras bandas. As outras bandas foram deixando o som conforme a moda e o Rush ele foi indo contra. Meu primeiro CD inédito do Rush, coisa que eu nunca vou esquecer, a vez que eu ouvi músicas do Rush em digital. Esse aqui vai para quase 30 anos que eu tenho. Roll the Bones. É. Ó, por exemplo, logo a segunda música do Counterparts, Stick It Out, quando teve o outro show do Rush, que tinha aqueles mineiros chilenos, né, que estavam soterrados, que tiraram, o Rush tocou essa música em homenagem para eles. Stick It Out, Stick It Out, quer dizer, arranca daí, né, bem aquilo. O pessoal lá do sul-americanos ficaram loucos, né, porque foi meio que uma homenagem. Fala. Vamos ouvir. Vamos. Vamos ouvir essa. Stick It Out. Trust to your instinct if it's safely restrained. Lightning reaction must be carefully trained. Legal essa ideia, essa história dos mineiros aí. Não sabia dessa, não. Vamos ouvir? E essa música, vocês podem ver, isso estava falando, Ivo, o Rush é incrível, porque eles saíram de uma fase dos anos 70, que nem você falou, sintetizador, de repente os caras voltam na década de 90, final da década de 90, com um som cru, baixo, bateria, guitarra. Ou seja, a gente vê outras bandas que fizeram o contrário. Teve bandas... O Status Quo, mesmo a gente falou uma vez, o Status Quo, ele começou a perder popularidade, ele começou a deixar o som dele mais pop. Né? E o Rush, não. O Rush, assim, indo contra a maré. Os últimos discos do Rush não são nada comerciais, vamos dizer assim, né? Sim. Tem uma música também desse álbum, Nobody's Hero, também é muito Nobody's legal. Hero, é do... Sei. É. E a partir de legal... que ano? A partir de que ano que entrou o teclado no Rush? Você sabe isso? Aquela fase que ele falou lá do Signals. Ó, né? o Permanent Waves... É o Signals, é 82, então. Não, antes, no Moving Pictures de 80, 81. O Rush entrou nessa fase. O Moving Pictures tem algumas coisas. Musiquinha do MacGyver, né? A grande Tom Sawyer. Mas essa fase do Counterparts, eles não tem nada de teclado quase. Nada. É bem incidental, como eram tem algumas músicas do Rush do fim dos 70 que você fala, pô, até tem alguma coisa, mas é bem incidental, eles não seguem. Aí eles voltaram um pouco nesse aqui, Test for Echo. Esse eu já estava casado, é legal, mas de novo, fala de resistência. Agora, a música que abre o álbum, a Test for Echo, é muito legal, né? Que tem uma batida. Dan, 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 bom. Here we go. It's slow motion. Here we go. Test for Echo. Bam, 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 bam. Aí a bateria começa uma batida forte, rápida, né? Você não espera, né? Ele começa todo... Fala, toca aí. Toca aí. Here we go in slow-mo. Radio vertigo, test for echo. Test for echo. Pronto, vamos lá de novo. Outra coisa, né? Assim, pode falar. Ó, aí o Lifeson, como eu te falei, não quero mais nada disso, eu quero fazer algo cru. Esse disco é muito, muito estranho pro Rush, muito estranho. Ele é, e tem depois uma versão remixada dele, que eles lançaram vários anos depois. Que não ele parece mal gravado, né? Do tipo, ó, nós vamos dar play, vamos tocar, né? Parece que um negócio assim. Isso chama atenção. De novo, o Rush está numa fase em que, sabe, o cara faz isso que se dane, ele pode fazer. Mas mesmo assim, Ivo, nos shows, o setlist continua sendo com as músicas consagradas, né? Eles não colocam muitas músicas novas assim, né?
Normalmente no show, né? Infelizmente nós aqui no Brasil não temos o privilégio de ver todas as turnês, né? Mas você via pelas turnês que o cara vai, então tem as músicas do álbum que ele está querendo trabalhar, mas ele tem que tocar as antigas, né? Aqui no Brasil, que eles tiveram que tocar Closer to the Heart, porque falaram para eles, olha, Closer to the Heart para o fã brasileiro é que nem para vocês entenderem o teu Starway to Heaven. E o Geddy Lee chegou a falar, pô, nós tivemos que ensaiar, porque a gente não tocava isso há mó tempão. Então a gente teve que ensaiar para tocar. Por algum motivo, trabalharam muito essa música aqui no Brasil. E ela é uma música dos anos 70, né? Ela é da fase lá de trás. Não, e faz tanto sentido, Fernando, lembra em 2013, na Suécia, aquele show do Rush, não tinha quase nenhuma música, eles tocaram o Clockwork Angels inteiro, Ivo. A primeira parte do show foi o disco inteirinho. Porque lá na Europa, que nem você falou agora, na Europa eles faziam turnês com frequência, então lá eles podiam tocar os discos novos, né? Sim, e você na segunda parte toca os grandes sucessos. Foi exatamente isso que eles fizeram, né? Eles fizeram. Tom Sawyer, puta, ai, nossa, pronto, né? Sem dúvida. Nós não, né? Para nós não teve jeito. Mas o Closer to the Heart é sério. O Gary Lee então, Ivo, me explica, como é que o Rush ele encheu o Maracanã? Olha, eu não estava no Maracanã, mas eu estava aquele dia no show do Rush em 2002. Eu ia viajar de férias, inclusive estava viajando a 4, né? Eu, a Digníssima, o nosso grande Ricardo Correia, também do HMB. Que vai estar um dia aqui também. Também é o grande fã, o grande AC/DC especialista, né? E a gente ia viajar nós 4. A gente não tinha filhos ainda, né? E aí ia ter o show do Rush. Eu ligo para ele, eu falo, cacete, Ricardo, e aí? Ele, vamos programar a volta antes. Nós voltamos 2 dias antes do programado para ir no show do Rush. E tanto a esposa dele, a Cris, como a minha, a Regiane, não queriam. Nós dois olhamos para ela, beleza, vocês voltam depois. Eu e o Ricardo vamos voltantes para o show do Rush. Aí fomos nós 4 para o show, a gente foi junto. Eu lembro que você era para ter ido, não foi, Gustavo, porque você estava naquele dia fechando o show do Status Quo. Que eu falei com você assim, não, depois a gente conversa. Eu falei, pô, cara, mas já o Rush. Era aquela época, Fernando, que a gente estava vendo a turnê de 2003. No Brasil. Estava enroladaço. E você, não posso falar. Eu falei, mas algum problema? Não. Eu tô bem, eu tô feliz. Depois eu te conto. Aí depois você me contou por isso daí dá. Que um motivo plausível. Mas você foi no show do Morumbi, então? Fui. Tava lotado, não tava? Tava lotado. Então, e eles gravaram o Rush in Rio lá no Maracanã, não foi? Eu tenho um amigo meu, grande Otávio Aragão, aí que fala até hoje, eu estava naquele show. Você vê um DVD, o Otávio Carioca fala, eu estava no show, gravaram e eu estava lá no meio. Realmente, deve ser uma experiência indescritível. Você então, mas assim, mas de novo, eu estava lá. Cara, eu sinceramente, na época, eu achava assim, o Rush vai fazer show no Morumbi e no Maracanã, não vai encher. E encheu os dois. Ele tocou no Beira-Rio também, tá? No Beira-Rio também? No Beira-Rio eles tocaram. Então, eu não sei, eu não sabia que estou falando do Rush no Brasil assim, viu? Olha, e sendo muito claro, na verdade, eles não tocaram, eles tocaram na Praça da Apoteose, né? Esse Rush. Ah, sim. E o maior público foi no show do Morumbi. No documentário do Rush, o Gary Lee está falando, ele fala, sabe, a gente sabia que o brasileiro adora futebol, então esperava ver um estádio grande. Aí nós fomos passar o som, fui olhar lá de tarde, o estádio era monstruoso. Aí vira o pessoal da produção, estamos muito preocupados, vocês vão ter que vir de helicóptero. Por quê? Porque todos os ingressos estão vendidos, vamos ter 100 mil pessoas e não sei o quê. Como? E eles assim, peraí, só íamos tocar nós, não era um show, festival, não era nada, éramos só nós. Ele falou que eles ficaram super preocupados e falaram, não, a gente botou helicóptero, tem polícia, tá tudo. E eles falaram, mas a preocupação era do tipo, e se der um problema, são 100 mil pessoas. E eles só vieram para a gente, não tem mais ninguém para tocar, não tem mais nada. Eles falou que eles entraram nervosos no palco. Ele falou que uma hora que ele parou, o pessoal começou com o isqueiro,
Ele falou, Jesus, a vista não abarcava aquele monte de gente. Aí a hora que a iluminação fazia aquela onda, né, que vai até, ele falou, puta, eu vi até o fundo, milhares de pessoas. Ele falava, e não era um show que eu vim tocar meia dúzia de músicas e depois ia tocar o Rolling Stones, ia tocar não sei quem, não. Éramos só nós. Não tinha mais ninguém tocando naquela noite. E o que explica isso, tanto fã brasileiro do Rush? Olha, o pessoal que é fã do Rush, normalmente, você pega o quê? O Rush pega muito o pessoal que gosta de progressivo. Também. Ele tem uma similaridade. O Rush pega o pessoal que gosta de heavy metal, porque ele tem uma similaridade. Então, o Rush, dentro de algumas subclassificações do Tem rock, razão. o Rush pega a gente, todo mundo. Ele agrada a gente de... É verdade. Ele agrega a gente de vários estilos. Não é, por exemplo, que nem o Yes é progressivo mesmo, né? Assim, porque, puro, assim, né? É na veia, é raiz. É verdade, tem razão. Tem gente que gosta de heavy metal e gosta de Rush, é verdade. Né? Tem gente... E aí o Rush começou a fazer discos com maior espaçamento de tempo, né? Demorava para sair um disco novo do Rush nos últimos anos, não? Bom, começou que em 98... 98 começou um problema grande na vida do Neil Peart. A filha dele tinha 18 anos, estava indo para a faculdade, bateu o carro e morreu. 18 anos. Questão de 1 ano e meio depois, a esposa dele morreu de câncer. O cara fala, eu perdi as 2 coisas que eu mais amava no mundo, e o que me segurou foi que ele pensava, primeiro, os 2 irmãos que a vida lhe deu, o Geddy Lee e o Alex Lifeson. E segundo o que ele falava, eu não estou com pique de gravar de nada, mas todo mundo que me vê fala força, eu recebo cartas dizendo que estão rezando por mim. Eu não posso decepcionar esses fãs. Eu tenho uma responsabilidade que eles têm uma imagem minha muito alta. Eu não posso fazer nada. Aí ele começou saíram vários livros no Brasil. Ele começou a pedalar bicicleta, pedalou na África, andou de moto. Ele falou, eu tive que começar a sair. Tanto que mesmo assim, depois disso, ele casou, ele teve uma nova filha, mas tinha um combinado. Ele não dá entrevista. Quem fala com ele são os membros da banda. Você fala com o Lee ou com o Alex, eles falam com o Neil, ele vai evitar falar, ele não faz entrevista. Ele pode escrever alguma coisa, eu achei aquilo ontem, assim, mas foi um baque muito grande. Isso daí mexeu demais. Eu li alguns livros dele, primeiro como fã e depois, ano passado, quando ele partiu. E gozado, ele é um agnóstico. Ele acredita que, sim, deve existir uma força muito grande, mas se todo mundo busca o bem, todo mundo quer o melhor para si, eu também não posso querer fazer o pior para outra pessoa. Porque se eu fizer o pior para outra pessoa, eu não estou ajudando ela a fazer o melhor para si. Ele tinha uma espiritualidade extremamente evoluída. Tem coisa que eu li, Gustavo, que me impressionou. Falei, caramba, sabe? Ele falava, olha, não é porque eu não ajoelho e não rezo o Pai Nosso que eu acho que a gente tem que fazer o bem, não tem que fazer o mal. A gente tem que... Ele tinha umas sacadas ali. A viagem dele para a África tem muito disso. Ele viu muita pobreza, ele foi com um grupo de bikers por ali, ele viu muito isso. E ele começa a questionar isso, cidades melhores ou piores, se era uma questão de liderança, o que era. Muito interessante. Mas para fãzão mesmo, né? Não tem jeito, para fã. Então, isso foi uma das razões que deu essa parada no Rush, né? Mas daí ele voltou, né? Voltaram. A banda nunca se propôs a voltar sem ele, com certeza, né? Não. O Geddy Lee chegou a fazer um álbum solo nessa época de Different Hidate. Não achei nada de especial. No meio dos anos 90, antes desse acidente com ele, o Alex Lifeson fez o álbum Victor. O Alex Lifeson também chegou a colaborar na trilha sonora de abertura do seriado de ficção científica Andrômeda. Aí, ó. O Rush sempre no FC, né? Mas também não são álbuns de impacto. De monta, né? Não, o cara juntou uns amigos, né? E fez uma jam. Tanto que eles não se aventuraram muito, né? Uma coisa que eu acho que num dos almoços na Galeria do Rock,
Eu não lembro se foi o Fernando que falou isso. O problema quando o cara faz um álbum solo é se dá certo, né, Fernando? Se o álbum dá muito certo, isso foi você que falou? Alguém falou isso? Não, não fui eu, não. Quem que foi que falou? Eu não me lembro. Mas você lembra desse papo, né? Que uma hora a gente falou, o cara começa a fazer álbum solo, dá muito certo e aí é o fim da banda, né? Pode acontecer. Então, mas aí como é que é essa fase do Rush daí para frente, dos anos 2000? É uma fase meio errática, o Snakes and Arrows é legal, né? É legal, porém, vamos falar assim, nada que tinha o mesmo impacto, estou falando como fã, nada que dava o mesmo impacto que os outros álbuns, né? Nada que, é legal, é Rush, ok, mas cadê, né? Cadê aquelas músicas que vão te falar o ó? Né? Bom, como eu falei, eu vou ser sincero, isso aqui saiu anos depois, o Vapor Trails Remixed, eu gostei. Sabe por quê? Tinha mais cara de Rush. O que é isso aí? Tudo. Qual que é esse? Vapor Trails. Mas é remixado. Ah, é um remix? Porque o primeiro saiu muito esquisito. Então, esse tinha mais cara de Rush. Parece que eles fizeram para falar para os fãs, a gente deu uma brincada, mas a gente queria fazer isso. Mas aí o Rush, ele se despediu com o álbum que esse realmente, né? O Clockwork, né? Acabou. Um álbum maravilhoso e, de novo, ele resgata primeiro que ele resgata aquele lado anos 70 do progressivo, porque esse álbum inteiro é uma história. O Neil Peart queria contar uma história. E ele usava muito esse lado steampunk, né, de você fazer um passado meio futurista. Ele faz tipo uma Inglaterra que nunca existiu, mas com dirigíveis, com trens, sei lá o quê, e ao mesmo tempo autômatos e uma sociedade oprimida, né, etc. E um menino, um adolescente que sai da sua vidinha ridícula e medíocre, da sua vilinha, e vai descobrir o mundo. E com o mundo ele vira homem, ele fica maduro e ele começa a fazer outra coisa muito legal. Então tem toda uma história, as músicas são contando essa história. E logo depois o Neil Peart escreveu com o Kevin J. Anderson essa história muito legal. Saiu já em quadrinhos, inclusive até uma meio continuação. Tem vários boatos, só isso aqui vai virar minissérie, isso aqui vai virar filme, na boa. Eu só vou acreditar a hora que eu ver no cinema, a hora que eu ver na Netflix. Na boa. Mas agora falaram há pouco tempo. Eu estou escutando isso fazem anos. Eu quero ver sair, entendeu? Ivo, antes do Fernando fazer um abismo com você, que você vai ter que enfrentar um abismo daqui a pouco, mas eu queria te perguntar uma coisa. O Rush ficou famoso também nos shows por fazer aqueles desenhos, aquelas aberturas antes de começar o show, aqueles filminhos. Né? Tem um que acho que tem o South Park, não tem? Tem o do South Park, a abertura do show, a Show of Hands, que é o que fecha essa fase anos 80. A abertura é com os Três Patetas, a musiquinha dos Três Patetas, The Three Stooges. Eles compraram os direitos para passar. É muito legal. E depois teve várias outras, né? O Fernando, você quer fazer um abismo com o Ivo? Quero. Todo convidado tem que passar por um abismo. Fala. Ivo, conhece o abismo? Não. Abismo é o seguinte, explica para ele. Você está passando assim na beira de um abismo. Certo. Aí você vai ouvir assim, socorro, 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 entendeu? Alguém pedindo socorro lá, que vai cair no abismo, entendeu? Aí você olha lá, tem todos os discos do Rush lá. Todos pedindo socorro para você segurar um. Você só vai conseguir segurar um. Os outros todos vão sumir da face da Terra. Você vai poder segurar um disco do Rush. O resto vai desaparecer.
Qual que você segura? Ou você se atira do abismo? Moving Pictures. Moving Pictures. Moving Acabou. Pictures que arrebentam. Toca Tom Sawyer aí, toca Tom Tá Sawyer. bom, tá bom. Tom Sawyer, Fernando. Tom Sawyer. Legal. Fernando, você tem outro abismo? Eu tenho um. Ô, Gustavo, você tem um abismo para fazer também? Tenho. Um pau no gato. O Ivo, o Fernando te contou aí qual que é o princípio do abismo. Tem 3 caras lá no abismo: o Neil Peart, o Geddy Lee e o Alex Lifeson. Quem que você salva? O Newport. Foi na lata. Não. Temos que reconhecer que os 3 eram importantes, mas 2 eram 30% e um era 40%, né? E Entendi. outra, ele era um dos mais focados em tudo isso daí, era o Newport. E por tudo que ele passou, ele só falava, me dá um tempo só para eu sacudir a poeira, que eu vou voltar e vou continuar, não é para qualquer um. Ah, perfeito. Fernando, foi um programa diferente, né? Porque a gente ouviu um fã, alguém que, pô, Ivo, o Rush faz parte da tua vida há mais de 30 anos. Quase 40 anos. Quase 40, quase 40. Quase 40 anos, né? E legal, porque esses paralelos que o Ivo fez com as obras, com essa parte aí, isso aí é uma coisa muito, muito interessante da gente explorar, né? Porque ele tem muito conteúdo, tem muita gente que vai depois pesquisar essas coisas que o Ivo falou, né? Vai. Não, foi um prazer falar com vocês. Vamos ver se a gente brevemente voltaremos aos papos não virtuais, aos papos presenciais, né? Mas, por enquanto, quase que eu abri uma cerveja hoje para falar com vocês. Eu queria abrir até uma Coulson canadense, que eu não tenho. Molson, né? Abri uma canadense, mas muito legal. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Ivo. Muito obrigado por você ter aceito e parabéns pelos seus conhecimentos. Mais uma vez, você confirma que você é o cara da ficção científica e do Rush também. De tempos em tempos, eu faço o que eu chamo de long road. A cada 2 anos, mais ou menos. Ano passado eu fiz. Eu pego todos os álbuns do Rush oficiais e ouço na sequência. E aí você vê toda a evolução de novo. Bom, Ivo, então, cara, brigadão. Olha, foi sensacional. Falamos um monte aí de... Falamos não, você falou. Eu aprendi, assim, um monte, porque eu não sabia praticamente nada. Agora eu sei um pouquinho e vou pesquisar algumas coisas sensacionais aí que você falou. Fantástica banda, com pessoas fantásticas também. Agradeço muito a tua presença, Gustavo, de novo. Fantástico, sensacional. E vamos para o próximo Rock Till Drop. Com você, as suas palavras finais, Igor. Agradeço demais, de novo. Quando a gente gosta de alguma coisa, falar sobre ela é um prazer inenarrável, como você adora essa frase, né, Fernando? E foi inenarrável, é legal, adoro ficção científica. A maioria dos meus amigos fãs de ficção científica, pessoal lá do grupo, amantes de livros de ficção científica, Marcos Carvalho, Otávio Aragão, Luiz Felipe Vasques, pessoal adora o Rush também. Meus amigos também Rush maníacos, né? Sempre grande Hilton Rush, o Rogério Novelli, Ilka, tudo de bom. Teve até um pessoal que tem uma banda cover de Rush, a gente foi um dia ouvir, que é uns 2 anos atrás. O Gustavo, a Digníssima, estavam junto também, foram lá ouvir, foi muito legal. Às vezes acontece, eles procuram ouvir o álbum na íntegra, eles procuram tocar na sequência, né, do que é o álbum. É uma coisa meio que eu falo, o Rush maníaco ele tem algumas peculiaridades, mas todos nós somos inofensivos. Muito obrigado. Valeu, então. Muito bom. Escolhe uma música para terminar, para subir crédito e ficar essa música de fundo. Bom,
Eu queria ouvir, então, Seven Cities of Gold. Ah, ótimo, Toca então. aí pra mim. Vamos com essa. Valeu. Vamos, Até mais. gato! Até a Tchau! próxima. Tchau, tchau. Ah.